Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu venho fazendo a hora. Foram 10 lives, 10 horas, para falar de 6 décadas da minha vida, da minha história profissional e pessoal. Hoje é a 11ª live. E com este número profético do 11, eu vou dar por encerrada esta série da Moema On. E eu começo falando deste difícil período, muito difícil, a partir de 2009, onde eu comecei a ser jogada em 2 processos emocionais muito fortes. A doença da minha mãe e o nascimento da minha neta. Então eu me vi diante de vida e morte de uma maneira muito intensa. No dia 2 de novembro, Lavínia nasceu. Dia 2 de novembro de 2009, o Dia dos Mortos, um dia bem significativo, minha querida neta, filha de Roberto e Rodrigo, veio ao mundo. E eu me vi avó. Ao mesmo tempo, uma doença grave começou a aparecer na vida da minha mãe, a Cleo, que foi o câncer. Ela começou com desconfianças e a coisa foi se intensificando. Então eu fui sendo jogada entre o desejo de ficar com a neta, que morava longe, e a obrigação, mais do que qualquer outra coisa, um compromisso assumido diante de mim mesma, filha única, de cuidar, de estar ao lado da minha mãe, porque se eu não ficasse, não teria quem ficar. Então eu me vi ali naquela situação de dualidade muito grande. Já não dava mais para ficar dando cursos fora, em outras cidades, viajando como eu fazia, indo para cá, para lá, e a única distância que eu ia poder ter seria ir até Cuiabá, onde nasceu minha neta, sempre que possível. E o meu trabalho começou a ser desenvolvido ali próximo, né? Próximo de Itaipuaçu, porque eu não podia me ausentar. Então, a casa da Cleo, onde eu morava com ela, que eu quis transformar em um centro de trabalho e ela não permitia, eu acabei tendo que fazer isso porque eu precisava trabalhar, precisava trabalhar, e quando eu digo assim, eu preciso trabalhar, é preciso entender que o meu trabalho é a minha vida. Quando eu falo eu preciso trabalhar, eu não tenho outra conotação que não seja eu preciso viver. O que eu faço enquanto terapeuta, enquanto professora de dança, é visceral para mim. É o meu processo de respirar, de viver. Eu vivo para o meu trabalho. Então eu não podia deixar de viver. Muito pelo contrário, para poder cuidar de uma pessoa na época, mais de 80 anos, né?
eu precisava ter uma sanidade mental, uma sanidade física, espiritual, para poder vivenciar aquela doença. Meu pai já tinha falecido de câncer, meu tio de câncer, minha tia de câncer, era uma família. E eu fui aprender sobre o câncer trabalhando no INCA. Então, era uma vivência pesada, puxada, e uma vivência que quando eu ia ver a minha neta, estar com a minha filha e meu genro, era algo que eu não queria levar para lá. Então eu precisei utilizar de uma maneira bem intensa os meus conhecimentos terapêuticos que eu amealhei. Eu até sempre pensei que talvez tenha sido essa a função de tanto estudo que eu fiz, tanta pesquisa. Acho que o objetivo final estava começando a se desenvolver nesse ano de 2009 em diante, que era me transformar e me tornar uma pessoa cada vez mais capaz de lidar com essa situação tão difícil e tão estressante. E aí eu fui seguindo, né? Fui dando cursos aqui, cursos ali, e nesse momento eu quero agradecer profundamente o Liceu, a CDN, em Niterói, o Liceu, no Rio, o Moitará, em espaços artísticos maravilhosos que me acolheram. Me deram espaço para eu poder trabalhar, para eu poder dar meus cursos, minhas oficinas, meus workshops. E vocês terão várias fotos, se vocês quiserem ver, no meu Instagram, e tanto no story, quanto nos destaques, quanto na minha página. Porque a partir dessa época a coisa era digital mesmo, né? Então fotos digitalizadas estão todas lá para vocês poderem ver. E eu então comecei a fazer os meus cursos, a dar os meus cursos, e percorrendo esse espaço, né? Com a ajuda da Renata Batista, começamos então a trabalhar o Senaron, Centro de Arte Ameon, ali na casa, porque era uma forma de eu trabalhar e ficar cuidando da Cleo ao mesmo tempo, estar ali no espaço. E ali nós fizemos um grupo, um movimento chamado Amigos do Senaron, para poder arrecadar verba, porque apesar de tudo, eu sempre continuei trabalhando como eu sempre quis e como eu continuo gostando, que eu não tenho vínculo financeiro no meu trabalho. Porém, obviamente, que eu preciso de dinheiro. Então, são as doações de pessoas que queriam ajudar a desenvolver o movimento e faziam doações mensais para manter o trabalho de atendimento à população ali de Itaipuaçu. Mais ou menos no ano de 2005, eu conheci uma pessoa chamada Leila Alencar. Conheci ainda lá na tribo de Moitaquá, na verdade eu não conheci na tribo de Moitaquá, eu conheci num workshop que eu fui dar em Itaipuaçu e ela estava fazendo o workshop. Dali ela me procurou, ela se interessou pelo trabalho e aí me apresentou a pessoas da família dela, incluindo as duas filhotas dela. A Bia, Ana Beatriz Alencar, Bia Alencar, e a Carol Alencar. E eu, então, comecei a conviver com a família, cuidar de alguns membros da família, incluindo a Leila e etc. E aí a Bia me procurou para ser minha cliente. E eu falei para ela, na época eu não estava querendo adentrar o campo da dança novamente, eu estava voltada única e exclusivamente para a parte terapêutica, energética, energia vital, aplicando os conhecimentos quânticos e me dedicando muito à cinesiologia e sinestesia.
E ela, na época, fazia faculdade de dança. E eu falei para ela, eu não posso cuidar de você, porque você já está aí com o seu caminho, você está se formando, você vai se formar, e nesse momento eu não quero me envolver com nada relativo à dança. E foi assim que eu conheci a Bia, dizendo para ela não. Muito bem, mas eu segui adiante, fazendo os meus trabalhos, que eu dei uma voltinha para trás, como sempre, né? Que eu gosto de andar assim, né? Eu vou para frente, vou para trás, igual as ondas do mar. E, e nesse de ir e vir, eu quando foi em 2012, em meio a cursos e palestras e workshop, antes de 2012, a Bia me pediu para dar aula para os professores da escola dela, que na época era dela e da Riane Ranges. E aí ela me perguntou, elas me perguntaram se eu daria aula para os professores. Eu inicialmente comecei dando aula para as duas, e aí fui dando aula para os professores. E dando aula para os professores, eu acabei assumindo uma coordenação em 2012, uma coordenação da escola. Mas aí, lá vou eu dar mais uma voltinha para trás. Aquela história de que eu não queria saber de dança, né? E quem é que veio bater na minha mão? Um lindo bailarino chamado Rodrigo Gondim, lá na Camarim, me pedindo ajuda, porque ele queria trabalhar melhor o corpo dele, ele queria conhecer outras coisas no corpo que não tão somente o que ele fazia de clássico, de contemporâneo e tal. E aí eu comecei a cuidar de um bailarino. Pois é. Aí logo depois fui cuidar da bailarina, a Bia. E nesse meio tempo eu ficava nessa coisa com a dança, e a Renata, que trabalhava comigo no Senarom, ela começou a falar para mim da importância da dança na minha vida. Ela começou a mostrar para mim que eu não podia virar as costas para a dança, porque eu tinha me feito na dança, né? Então eu comecei a pesquisar a dança com outros olhos, não mais com o olhar técnico, mas com um olhar científico, digamos assim. Eu fui para biologia, neurologia, e fui descobrindo outras danças dentro do sistema. E com essas outras danças eu fui cuidando do Rodrigo e fui cuidando da Bia. E fomos trabalhando, e eu comecei a dar umas aulas de dança essencial, a experimentar umas aulas de dança essencial. Acabei criando um braço dentro da metodologia, que eu dei esse nome, Dança Essencial. Acabei dando alguns workshops, alguns cursos a respeito disso. E fui inserindo, né? Porque Moitaquá, ele tem um trabalho feito na água, que eu chamo de Movimentáqua. Tem a parte educacional, educação vital. E tem a parte da dança essencial e organização do sistema humano, que é através da massagem, do toque. Então, isso tudo foi se misturando, que eu havia separado para poder me entender melhor. E aí foi tudo se misturando e foi, Moitaquá foi se fortalecendo. E eu então, em 2012, entrei na coordenação da Movimentarte. E ali, né, eu comecei a experimentar umas coisas e voltei a coreografar, comecei a fazer coreografia para os professores e, e aí começaram a me puxar e eu voltei à cena, porque voltei a fazer algumas coisas de dança, porque a dança já tinha perdido aquela conotação de técnica, entrou na parte expressiva mesmo, da essência, né, da essência medular, e aí eu me possibilitei voltar à cena, o que para mim foi muito bom, porque uma vez que a cena me foi arrancada de maneira tão brusca e tão rápida, voltar aos palcos com a escola, com a Movimentarte, foi algo muito bom para mim, muito importante mesmo. E nesse meio tempo a doença da Cleo foi se intensificando. Ela pegou o
câncer. E eu realmente, a partir do momento que começou o tratamento com ela, eu não tinha condição mais de ficar saindo, né? Então eu fui ficando cada vez mais ali em Itaipuaçu, na casa dela e cuidando dela, né? E quando eu conseguia dar um jeitinho, eu dava uma escapada para ver minha filha, para ver minha neta, para estar com meu genro, mas era sempre uma situação muito conflitante e conflituosa, porque eu ficava sempre lá e cá. E nessa movimentação de lá e cá, nasce meu neto, Luke, no dia 14 de abril de 2013. E aí vem o filho do meu filho, filho de Vitor e de Ana, e eu faço então o meu triângulo emocional, né? Niterói, Cuiabá, depois mais tarde Campo Grande e Itaipuaçu. Então eu começo a ter que utilizar cada vez mais, com mais aprofundamento, com mais conhecimento, com mais intensidade, tudo que eu tinha aprendido na minha vida. Na verdade, tudo que eu fui amealhando no transcurso da minha vida, ali eu precisei utilizar a fundo para poder vivenciar esse triângulo que Deus me deu para viver. Não foi nada fácil. Teve uma época, inclusive, que eu estava na coordenação da escola e eu pensei em sair, porque a coisa estava ficando muito puxada dentro de mim, né? Mas surgiu um rapaz e a Bia veio falar comigo, vamos dar uma olhada, não sei o quê. Quando eu vi muito talento, muito talento. Hoje, Gabriel Gomes está dançando na Alemanha. Gabriel era um garoto e eu falei, não, eu não vou embora, não dá, eu vou ter que ficar. E aí eu fiquei ali mais um tempo, procurando um jeito de me adequar àquela situação, até que eu saí da coordenação, saí da escola e continuei desenvolvendo os cursos como eu podia, usando mais o Senaron, usando o Moitará, essas minhas queridas que me acolheram tão bem, a Márcia, Cíntia, Érica e o marido, todos que me acolheram nesses 3 espaços maravilhosos para trabalhar. Fátima Seda, que me acolheu também no espaço dela. Então, assim, eu tive pessoas muito queridas que me deram muito apoio para que eu pudesse continuar trabalhando, para que eu pudesse continuar desenvolvendo as minhas pesquisas, os meus estudos, para que eu pudesse me manter viva, porque é a minha vida, é de onde vem o meu pulsar mesmo. E aí fui seguindo. E no ano de 2016, então, vem o falecimento da Cleo. A Cleo falece em outubro de 2016 com a idade de 92 anos. Percorreu esse tempo desde o início do descobrimento do câncer até o final, da melhor maneira que eu pude oferecer a ela percorreu esse período dela. Tudo que eu pude dar, que eu tinha condição de dar, eu dei. Então, eu estive do lado dela. Infelizmente, por causa de um tombo, eu precisei levá-la para o hospital. E em 2016, logo no início de 2016, eu dei um curso em Juiz de Fora. E nesse curso em Juiz de Fora, eu conheci um rapaz, o Gustavo Rodrigues, que veio, então, estudar dança comigo em Itaipuaçu, lá na escola, na Movimentarte. Ele começou a estudar lá.
E ele foi, então, também auxiliar a Renata na manutenção do Senarom. Então, o Senarom passou a ter a Renata e o Gustavo ajudando na manutenção. Uma vez que a Cléo faleceu, eu estava com a casa e estava sozinha nessa empreitada de manter aquela casa grande do jeito que era. Aí, deixa eu escrever o que eu botei aqui. Muito bem. Então, eu continuava ali fazendo os meus atendimentos individuais, continuava fazendo os meus atendimentos, fazendo meus grupos ali no Senarom. E em 2017, foi 2017? Foi. Em 2017, eu voltei a fazer a parte da Movimentarte. A Bia voltou a me chamar e ela estava já em vistas de mudar de espaço. Já tinha havido uma modificação na direção da escola, ela estava sozinha na direção. Então, eu voltei para a escola. Voltei e começamos então a fazer uma pesquisa, porque em 2012 eu tinha começado a esboçar um caminho didático dentro da escola, quando eu estava na coordenação. E aí ela me pediu que eu pegasse esse encaminhamento didático que eu havia começado e construísse uma metodologia mesmo, de fato, onde ela pudesse se basear para desenvolver a escola. E eu comecei então a fazer algumas pesquisas junto com ela, nas aulas que eu dava, nos estudos com ensaio, com espetáculo, com o movimento da escola. Eu fui fazendo anotações, fui buscando caminhos para desenvolver isso e comecei a esboçar uma metodologia. No final do ano de 2018, eu saí da escola e fui me dedicar a escrever realmente a metodologia. Então, eu parti, inclusive saí da cidade, fui para o alto da montanha, deixei o Senarom lá com a Renata e o Gustavo e fui escrever. Fui escrever e acabei finalizando a metodologia no ensino à dança. E tem uma coisa muito interessante, porque eu escrevi. E como tudo aquilo que eu faço, eu vou falando. Eu tenho um grupo, tem no Facebook, tem um grupo de estudos de Moitaquá. Então ali de vez em quando eu falo, tá, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tá. E aí eu estou fazendo uma apostila de ensino ao balé clássico. E eu fui visitar a Dona Tânia, me deu saudade dela, fui lá visitá-la. E fui passar um pouquinho de tempo com ela. Aí a gente conversa daqui, conversa dali. Ela me surpreende, como sempre, e diz assim: eu vi que você escreveu uma metodologia de balé clássico. Nossa Senhora, falei, é agora. Falei, Dona Tânia. E aí vem a minha surpresa, porque ela olha para mim e diz: não, Moema, você escreveu uma metodologia de ensino à dança, porque você vai muito além do balé clássico. E isso vindo dela foi Sinceramente, na hora que eu ouvi aquilo, eu levei um impacto muito forte dentro de mim. Porque era uma responsabilidade enorme falar sobre ensinar dança. E eu me lembro nitidamente desse momento, porque quando ela falou, eu fiquei desorientada. Eu fiquei assim, não, mas não pode ser, o que é isso? Não é isso, como pode ser isso? E aí eu saí, eu fui para casa com aquilo, né? Dança, meu Deus. Eu me lembro que eu falei para ela assim, mas Dona Tânia, ninguém ensina dança. Dança é uma coisa que todo mundo dança, tudo dança está em tudo quanto é lugar. E ela olhou para mim e falou assim, é por isso que você está escrevendo um método. Bom, essas coisas de Tatiana Leskova, ela me deu esse presente.
E eu fui para casa pensando como que eu ia resolver isso, né? Mais um desafio de Madame Lescova para mim. E eu fui pensando naquela história toda. Falei, bom, tudo bem, então vamos lá. Metodologia de ensino à dança. Eu já havia escrito a apostila e eu queria ter alguns depoimentos, né, de prefácio. Procurei algumas pessoas, falei com algumas pessoas e acabei tendo belos prefácios na apostila, da Bárbara Lima, do Gabriel, da própria Bia, do Gustavo, da Renata. Então eu fui caminhando com apoio nas pessoas que foram lendo o que eu havia escrito e foram me apoiando dessa forma, me dando apoio emocional para eu seguir adiante. E aí, quando chegou 2019, foi 2019, isso. Em 2018, numa dos momentos que eu saí para ver minha filha, minha neta, eu tinha entrado em contato com Rubens Rocha pelo Facebook. Ele tinha me procurado também por causa das coisas que eu tinha escrito sobre a apostila, não sei o quê. Ele falou, ai, mãe, eu estou interessado em ler essa apostila e tal. Aí, quando eu precisei me ausentar, eu falei, Rubens, aproveita que eu vou precisar me ausentar, vem para cá, que ele mora em Friburgo, desce a montanha e vem para cá, porque você vai ter a oportunidade de ler, ficar com a apostila, dar uma lida nela, a gente pode trocar ideias e tal, e ao mesmo tempo aproveita dar aula no meu lugar, lá na escola, que assim vai ser bom para eles, que não vai ficar sem um professor, e você ao mesmo tempo vai poder tomar uma ciência maior com relação ao método. E aí o que aconteceu? Quando chegou em 2019, eu já com a metodologia pronta na mão, ele falou assim, Moema, vai ter um encontro, chama-se Cidanza, em Córdoba, na Argentina. Nós podíamos ir, nos inscrevermos e ver no que vai dar. E, para encurtar bem a história, a gente acabou, né? Ele conseguiu apoio financeiro, patrocinador, e fomos para Córdoba, Argentina. Eu e ele, para darmos aula, workshop, e o Gustavo como apoio de logística, de filmagem, essas coisas todas. Então, fomos os três para o Cidanza 2019. Eu cheguei no Cidanza para dar 2 workshops, e o Rubens uma aula de balé, e eu um workshop da dança essencial, e mais nada. Acontece que eu dei o workshop de dança essencial, as pessoas gostaram muito, 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 muito. E começaram a perguntar que método é esse, não sei o quê. Aí a Cláudia Chandorra chegou para mim e falou assim, Moema, eu ainda tenho uma brecha, tenho um espaço para uma palestra. Você podia falar da sua metodologia. E eu, mais uma vez, a vida me pegou pelo pé, porque eu não tinha ido preparada para isso, né? Aí eu chamei os dois e falei assim, olha, eu vou sumir dentro do quarto, eu vou passar um tempo fechada lá dentro para ver se eu consigo, porque eu tinha 40 minutos para falar de uma metodologia que eu tinha acabado de construir, né? Então ela estava assim, meio que ainda não tinha aquele pulsar, né? Mas eu sentei e comecei a esmiuçar, e ver como é que eu vou fazer em 40 minutos, papapá, chamei, pedi apoio ao Gustavo, falei, olha, você vai para o computador e me ajuda nisso, porque eu preciso de slide, eu preciso disso, daquilo. Organizei e fiz. Eram vários palestrantes, cada um tinha 40 minutos para expor o seu trabalho. Eu fui a penúltima, porque eu pedi para não ser uma das primeiras. Fiquei observando como é que eu ia entrar, porque eram muitas teorias. E eu ia entrar com mais uma teoria, né? Teoria, que não é o meu forte, eu gosto muito de prática.
Mas eu consegui trazer as pessoas, o auditório, foi um momento belíssimo, muito emocionante. E então a metodologia foi lançada ao mundo no Cidanza 2019, Conferência Internacional de Dança. Cidanza é Conferência Internacional de la Dança, né, na Argentina. E ainda teve isso, ainda tive que me apresentar falando espanhol, meu portunhol. Mas foi uma experiência belíssima, foi uma vivência linda que nós tivemos lá. E aí viemos, tá? A metodologia ficou na mão da Bia, eu deixei com ela, falei, toma, agora você aplica na sua escola do jeito que você quiser, porque eu tô fora, né? Eu saí fora, larguei o método com ela e ela então começou a desenvolver a metodologia. Muito bem. E aí foi chegando, deixa eu ver como é que tá esse tempo, porque eu quero finalizar isso hoje. Ai, que bom, graças aos céus. Eu fico sempre com a sensação, eu não vou, peraí, que agora... Ai, meu Deus, o que é isso? Peraí, gente, que deu um chabuzinho aqui. Na tela, eu não tô vendo... Ah, agora, foi. Começou. Tá. Beleza. Ok. Então, eu fui caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. E para não dizer que não falei de flores, eu fui seguindo a história e quando chegou o final de 2019, eu comecei com um desejo muito grande de vender a casa, porque eu não tinha mais condição de continuar ali. Então, a minha ideia começou a se desenvolver de que forma? Vender a casa e sair de Itaipuaçu. Ao mesmo tempo, numa das vezes que eu vim visitar minha filha, que já estava morando em Brasília, eu soube disso lá no Cidanza, em 2019, que o Fauzi Mansur estava em Brasília. Então eu procurei o Fauzi, a gente conversou muito e surgiu a ideia de ter um projeto junto à Universidade da Bahia, Universidade de Brasília. Então eu fiquei pensando assim, bom, então tudo bem, né? Eu fecho o Senaron, vendo a casa, e aí tá. Renata já estava indo para a vida dela, para resolver as coisas dela, já tinha saído do Senaron, já estava buscando o caminho dela. E eu então falei, bom, então eu vou para Brasília. Vou me mudar para Brasília, uma vez que aqui a coisa está, né, caminhando, já está encaminhado, a Bia já está com a metodologia, já está tudo caminhando bem. Eu vou então ficar perto da minha filha, promessa antiga que eu havia feito a ela quando ela casou. Meu filho estava bem lá com a mulher, com o filho, com a vida, com a família dele. Eu resolvi então, não podia eu imaginar que tão acertadamente resolvi vir para Brasília. Cheguei aqui no dia 12 de fevereiro de 2020 e logo em seguida, né, começa a pandemia. E aí o projeto com a Universidade de Brasília não funcionou. E eu então me vi fazendo o quê? Sem poder sair na rua, em quarentena, dentro de casa. Acontece que nos círculos espiralados da minha vida, lá em Itaipuaçu ainda, e no período da mudança em que eu estava já tirando as coisas de onde eu estava, uma moça que tinha feito curso comigo, lá na Movimentarte, que eu fui para lá para dar um curso em janeiro, um curso de iniciação à metodologia. Pessoas que estavam interessadas com a na metodologia. Não se assustem com a tosse, tá? É única e exclusivamente estado emocional mesmo, tá?
que faz essas brincadeiras com a gente. E como somos todos águas emocionais, vamos nessa, né? Vamos surfar mais essa onda. Muito bem. Nesse curso em janeiro, no que seria a iniciação, porque seria assim, a ideia era a seguinte: vou dar um curso em janeiro, iniciação à metodologia. A minha ideia era mudar o movimento que eu fazia, né? Eu ia do Rio encontrar minha filha. Então eu ia vir para Brasília e iria a Niterói encontrar meu filho. Eu ia mudar a gangorra, né? E aí, cada vez que eu fosse ver o meu filho, eu daria novos níveis do curso. Então, nível 1, nível 2, nível 3, já estava tudo muito bonitinho, esquematizadinho com a Bia, lá na Movimentarte, no espaço novo da escola, né? Pois bem, acontece que isso tudo foi pro ralo, né? Veio o Mr. Covid e acabou com tudo isso. Então eu comecei a ficar em casa. Mas essa moça que eu estava falando nela e já estava escapando, a dona Jéssica Vogel, produtora, que fez o curso comigo, ela tinha feito uma entrevista, tem um canal no YouTube, eu vou lembrar, sei que é cultural, eu vou lembrar. Ela fez uma entrevista comigo, lá no meio da mudança, para falar da minha vida, para falar das coisas de dança, etc. Meu Deus, espaço cultural, acho que é espaço cultural, no YouTube. Tá lá na minha página no Instagram, eu botei bonitinho lá. Mas, enfim, então, ali foi a primeira, foi o meu recomeço diante de câmeras, né? Porque ela foi com o aparato todo, né? Eu tinha feito novela, câmera para mim não tinha mistério lá no passado, né? Mas há quantos anos eu não me via diante de uma câmera dando uma entrevista? Então ali, mal sabia eu que ela iria ser a pessoa que ia me ajudar nesse momento da pandemia, né? Porque aí ela começou a querer fazer lives e lives, eu não tinha a menor ideia de como é que era isso, como é que se fazia isso, nada disso. E ela me botou no canal dela e começou na página dela, e aí eu chamei a Bia e começamos a fazer lives. Eu comecei a sentir que era importante, porque eu poderia dar um apoio para as pessoas, apoio emocional, através de exercícios, através disso, daquilo. Eu fui vendo que aquilo era importante para mim, porque era uma maneira de eu trabalhar, de eu estar em contato com as minhas ondas emocionais diante do meu trabalho, diante de mim mesma. E aí foi vindo, veio a ideia de convidar pessoas para falar de suas vidas. Foi quando eu fiz o Moema Convida. Foram 42 pessoas que eu contactei. Eu não podia imaginar que todo mundo fosse aceitar. Eu saí convidando, assim, e as pessoas foram aceitando. E acabou que foram 42 convidados e foi um trabalho bonito, porque eu trabalhei muito, porque cada pessoa que eu chamei, eu ia lá, eu estudava a pessoa, eu pesquisava a vida, o que a pessoa fez, o que não fez. Então, foi um resgate lindo que me manteve ocupada, manteve a minha mente ativa, né, durante esse período todo. Eu devo isso à Jéssica, porque é ela que começou a me puxar mesmo para eu poder fazer. Tive um apoio lindo do Rodrigo Freitas, que também entrou nessa dança, para me ajudar a divulgar, a mostrar o meu trabalho. E tá, aí eu vim enrolando nessa e caí no Moema On, que foi a Miriam, que está aí assistindo, que falou assim: ah, bonito, você fez todo mundo falar da vida e tal, e você não vai falar da sua, não? Pois é, né? Eu tô aqui dando uma olhada na minha cola para ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tá tudo bonitinho, não esqueci de nada, não. Então agora
Eu vou dar uma passada aqui, porque eu não quis, vocês perceberam, né? Que eu não, dessa vez não teve foto, mesmo porque as fotos estão todas na internet, quem quiser ver vai ver. No Facebook tem todas as fotos que vocês quiserem ver, na minha página do Facebook. Agora tem no IGTV, tem no YouTube. A Ana me ajudou nessa coisa do YouTube. Enfim, sabe, somos todos irmãos, braços dados ou não. É nessa ciranda que eu cirando. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do meu anel brilha mais do que o sol. É nessa ciranda de vida, né? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Miriam está dizendo, então, é importante a gente conhecer. Ah, o Neide falando, Moema convida, foi maravilhoso. Que bom, né? Tá lá, gente, que são 42 entrevistas com artistas maravilhosos. Está lá no YouTube, está no IGTV. Ô, Neide, cadê a caneca, minha querida? Eu cheguei correndo em casa, a primeira coisa que eu lembrei de pegar foi o copo. A caneca tá bem, tá? Uma caneca linda que ela me deu para celebrar o Moema Convida. É muito bonita a caneca. Oi, Patrícia Castanheira. Amador, você nunca está atrasado, meu querido. Você está sempre no momento certo. Um apoio lindo que o Amador me deu, junto com a Bárbara, porque eu fiquei muito insegura para fazer esse Moema On, falar da minha vida. Eu achava um negócio muito difícil, muito difícil. E eu vou dizer a vocês que eu hoje me surpreendi quando eu fui ver que em 10 horas, porque 10 lives são 10 horas, né? Em 10 horas eu consegui resumir, sintetizar 6 décadas de vida. E como disse a minha filha, e não é qualquer vida, né, mãe? É a sua. Pois é, mas eu consegui, viu, Amador? Que bom. Gratidão a vocês. Babi, gratidão. Que bom, Charmênia, ver você aí. Dona Tânia sempre impulsionando e dando frio na espinha. Sempre, porque ela tem uma visão artística muito forte, né? Tem um conhecimento fora do comum. Uma sabedoria que a gente, né? E ela fala, ela não quer saber se você vai gostar ou se você não vai gostar. Ela fala aquilo que ela vê, ela fala aquilo que ela pensa, como qualquer avatar, né? Você está na frente de um avatar, o avatar não vai escolher palavra para falar com você. E foi isso, né? Mas ela me deu esse presente, mais um presente que ela me deu, realmente. Olá, Oi, Denise. A Denise Mata estava com a gente lá no Cidanza 2019. E eu esqueci de falar uma coisa importante, porque no Cidanza 2020, que foi online, foi mais uma experiência muito grande para mim, porque a Cláudia Chandorra me convidou e eu fui aprender a dar aula online, que eu achava que eu não ia conseguir jamais dar uma aula online. Quando ela me convidou e ela queria que eu falasse, então eu dei uma palestra online falando da metodologia. A Bia entrou também, foi como plateia, né? E eu acabei dando uma aula para... Eu nunca dei aula para tanta gente na minha vida, porque tinha gente do mundo inteiro na tal aula online. E eu aprendi a fazer. Tive que buscar pessoas que me orientassem, porque eu fui trabalhar com Zoom, eu nunca tinha trabalhado com Zoom. Eu fui dar uma aula e aí ver as pessoas e corrigir, porque eu não gosto de dar aula de qualquer jeito, eu não sou assim, né? Então eu não gosto de chegar e dar o passo e pronto. Não, eu preciso ensinar alguma coisa naquilo que eu estou passando, né? Então eu dei coisas bem minuciosas, mas procurei levar informações ortopédicas, articulares, fisiátricas, cinesiológicas e sinestésicas. Então, é isso aí. Foi muito interessante. Eu já estava esquecendo de falar do Cidanza 2020, que foi uma experiência belíssima. E nesse Cidanza 2020,
começaram a me pedir o livro. Quer dizer, 2019 me pediram a apostila, agora começaram a me pressionar o livro. Eu espero conseguir escrever, tá, gente? Eu tô querendo, mas ainda não consegui, tô só no esboço. O esboço eu já fiz, pelo menos isso. É pegar a apostila e transformar a apostila num livro. Já tenho a editora, esse livro eu vou fazer com a Bia, ela vai entrar comigo, como minha, como é que eu vou chamar? Parceira. E eu pretendo, se eu conseguir escrever, ele vai ser lançado no Cidanza 2021. Se Deus quiser, é o que eles estão me pedindo. Vamos ver se vai dar. Se der, deu, né? Se não der, não deu. Porque escrever é isso, né? Não, ô, minha filha tá aqui. Linda, meu amor, linda. Pois é, Miriam, fica incompleto, né? Realmente, sem a dança. Mas sabe o que que acontece? É que quando você começa a estudar as coisas que eu fui estudando, foi um desafio, né? 2020. A Roberta, minha filha, botou assim: uma década sua são 20 décadas nossa. Ai, Amador. Convida foi a minha primeira e última live. Mas para mim valeu 1000%. Ai, meu querido, que bom. Eu fiquei tão feliz de ter você. Nossa, é isso aí. Mas enfim, meus amores, o que eu tenho? Ah, você sente dificuldade em deixar para trás diante de tantas mudanças? Deixar para trás o quê, meu amor? Você sente dificuldade em deixar para trás diante de tantas mudanças? Olha, eu não sei, sabe o que que acontece, Miriam? O que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu vivo as coisas com muita paixão, com muita entrega. Vou tirar a palavra paixão, porque eu gosto mais de amor. Mas eu sempre me entrego muito, inteira, para tudo que eu faço. Eu não faço nada pela metade. Quando estou fazendo alguma coisa, eu estou inteira ali, né? Inteira. Tem inclusive uma história que as pessoas gostam muito, o pessoal que estudava comigo, gostava muito de contar, que eu fui fazer um caldo verde para uma festa junina, e as pessoas ficavam me chamando para eu fazer outra coisa, e eu disse assim: gente, eu vim aqui fazer caldo verde, estou fazendo caldo verde. Então eu sou assim, eu estou ali naquele momento, naquela coisa ali, eu estou ali, eu não estou em outro lugar, eu estou ali, né? Me concentrada, entregue àquilo que eu estou fazendo, e aquilo tem um valor muito grande. Então eu não sinto essa coisa de largar, entende? Porque quando eu largo, é porque está na hora de largar mesmo, é porque já aquilo ali já deu tudo, não tenho mais nada para dar. Então, eu saio vazia. Quando eu saio vazia. Eu não levo mais nada. Então, é isso. Então, vamos ver. Eu estou finalizando, porque a gente já está no tempo. Então, eu quero começar a finalizar, porque eu quero realmente agradecer muito. Muito, 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 muito. Eu vou dizer a vocês, eu tenho visto as minhas lives, essas minhas, né? E aí, eu me observando, me ouvindo, me vendo, eu posso dizer a vocês que essas 10 horas valeram muito, muito. A Bárbara me disse uma coisa muito importante, Babi. Ela falou: Moema, essas lives não são para ninguém, não interessa se você vai ter 10 pessoas, 11 pessoas, 20 pessoas, não interessa, interessa que isso é para você. Você está fazendo para você. E é isso mesmo, minha querida formiguinha. É isso mesmo. Foi para mim um grande aprendizado, que me valeu muito. E nesse momento da minha vida, em que eu estou ainda, né? Espero tomar minha vacina, eu quero vacina! Espero tomar minha vacina em breve,
porque eu vou ao Rio em março. Estarei dando um curso na Movimentarte, presencial e online. Vocês vão ver daqui a pouquinho, vai ter divulgação. Eu vou estar dando esse curso lá e eu quero voltar a fazer o que eu gosto de fazer, que é sair dando curso. Gosto muito de ensinar. Gosto bastante. Então, a única coisa que eu não tenho é facilidade financeira. Então, eu tô sempre assim, gente, quem quer comprar? Quem compra, leva. Porque tudo que eu fiz de curso, de coisa, foi tudo assim. Foram espaços que me chamavam, que custeavam, que me davam. Às vezes as pessoas dizem, mãe, mas você vem aqui? Vou, você paga minha passagem, me dá dormida, me dá comida, me acolhe, eu vou, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ensinar. E não, eu ensino em qualquer lugar, né? Já ensinei no meio de favela, comunidade, né? No meio da comunidade foi um trabalho lindo lá na comunidade do Chapéu Mangueira, no Leme. Então, eu vou para qualquer lugar, eu vou para a beira do rio, eu vou para praia, para praça, como vocês já viram nas outras lives que eu dei. A minha estrutura de vida é isso, ensinar. E para finalizar, eu quero dizer a vocês que eu fico mesmo com a pureza das crianças, dos animais. Eu fico com essa pureza da criança, com a resposta que elas dão, que é a vida. O que é a vida? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. E isso eu serei. Por toda a minha existência, que ainda me sobrar para viver, que eu ainda tiver para caminhar, assim eu caminharei, aprendendo, 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 aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo. Como diz o meu querido Stefano no prefácio do meu livro, aprender a aprender é o mistério da vida. Então, meus amores, gratidão por tudo, mais uma vez, pela presença de vocês, pelo apoio que eu recebi, que eu venho recebendo. E vamos abrir as asas para novos horizontes que virão. Um beijo enorme. E vamos viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. De braços dados somos irmãos, cantando a mesma canção. Um beijo, meus amores.